dia a dia da economia, com Miriam Leitão. Bom dia para você, Miriam Leitão. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN. Bom dia, Miriam. Nós trouxemos a notícia e queremos ouvir a sua análise. A Petrobras lucrou 32,6 bilhões no primeiro trimestre desse ano. Isso representa uma queda de 7,2% se compararmos com o mesmo período do ano passado. Havia algumas projeções até que esperavam ganhos menores do que esses. O que deve ser ponto de atenção nesse resultado? Milton, como você disse, é menor do que do ano passado, mas é maior do que se projetava. E o que está acontecendo com a Petrobras? Ela tem, de um lado, um aumento de receita por causa da guerra, porque a guerra ela é exportadora de petróleo e o petróleo ficou muito mais alto do que todas as projeções que havia dentro da própria companhia sobre o desempenho do preço principal, da principal matéria-prima que eles exportam. Por outro lado, a Petrobras tem adiado o reajuste da gasolina e isso faz com que ela perca receita. Então ela ganha receita por um lado e perde receita por outro. A grande questão é o seguinte, ainda que seja muito popular e que a gasolina não suba, a gasolina subindo normalmente é uma coisa muito impopular sempre, mas a gente precisa, como jornalista de economia, dizer os fatos da economia. O fato é que esse tipo de política da Petrobras é manipulação de preços, o nome é esse. A Petrobras está manipulando o preço, porque não faz sentido que a gasolina tenha subido tanto no mercado internacional, todos os países estão com dificuldade ou fazendo racionamento, gente que vários países estão adotando medidas para reduzir o consumo, exatamente porque o consumo alto de um produto que está mais difícil, mais escasso, mais caro, é muito ruim. Então a Petrobras, quando mantém o preço, apesar de tudo que subiu o preço no mercado internacional, ela está estimulando o consumo, quando não deveria. Então, até quando ela vai conseguir manter esse preço artificial? O que ela tem dito? Que ela vai manter até o Congresso aprovar a medida que permite que o imposto de exportação para pegar parte do lucro da exportação com o preço maior, e aí poder retirar os impostos sobre a gasolina, né? Então fica uma coisa estranhíssima, né? Esperando o Congresso aprovar uma redução, um imposto para ela poder reajustar o preço da gasolina. Mas quando ela faz isso também, ela afasta qualquer outro competidor no mercado. Ela passa a ser a única fornecedora de gasolina. Então, o diesel teve um outro tipo de solução, né? Eles aprovaram lá o aumento uma subvenção e uma redução de impostos também. Então, é isso. Os preços, a Petrobras está navegando nesse terreno dos preços artificiais, por causa da guerra. Então, o lucro até foi alto, foi alto, maior do que se esperava, mas a distorção que esse tipo de política de preços causa provoca efeitos de médio e longo prazo para a companhia e para o país como um todo. Milton e Cássia. E, Miriam, se considerarmos que estamos num período de escalada das cotações internacionais, né, depois do início da guerra no Oriente Médio, expectativa que para o próximo balanço, para o próximo trimestre, o lucro venha maior? Isso é difícil de ver porque é aquilo que ela está perdendo dinheiro num lado e ganhando dinheiro no outro, né? Então isso tem que ver como é que vai ficar o preço do petróleo de uma forma geral. A questão é que esse é um problema que o mundo inteiro está enfrentando, cada um da sua maneira. O governo Trump decidiu também tirar os impostos, está propondo tirar os impostos sobre a gasolina, porque
Ontem mesmo eu estava lendo no Financial Times, botei na minha coluna de hoje, que os consumidores americanos já pagaram mais 35 bilhões de dólares no preço do combustível desde que a guerra começou. A soma dos consumidores dá 268 dólares por família, pago a mais com o preço mais alto da gasolina. Qual foi o resultado? O terço mais rico, as pessoas que estão no terço mais rico da população, não tiveram nenhuma alteração de consumo. Mas o terço mais pobre reduziu o consumo, está pegando mais carona e mais transporte público. Muito obrigado, Miriam, pela sua análise, suas informações e um bom dia para você. Bom dia. Bom dia. 7h30.